O governo Lula irá prender Damares Alves porque a senadora está sendo acusada pelo governo de tudo aquilo que nós estamos falando há um certo tempo aqui no canal. Damares atuava para boicotar as medidas de proteção, para enfraquecer aquela população da região norte que já é muito frágil. E isso favorecia a expansão de atividades ilegais, como no caso o garimpo. Damares usou o seu ministério para fazer movimentos em falso, movimentos que enfraqueceram e destruíram e tiraram vidas daquelas pessoas, favorecendo o avanço ilegal do garimpo e do desmatamento em uma estrutura muito organizada do governo Bolsonaro. Damares não vai escapar da prisão. Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você concorda que havia essa estrutura dentro do governo Bolsonaro para a expansão de atividades ilegais na região norte? Você concorda comigo que Damares tem que ser presa? Você gostou dessa acusação do governo Lula? Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. O governo Lula fez um relatório lá em abril, então nós já temos aí uns 4 meses desse relatório que foi divulgado pelo Guilherme Amado, colunista do Metrópolis. Mas esse relatório já é tudo aquilo que nós estamos falando que Damares fez ao longo desses 4 anos. Pareceu que nós lemos o relatório, mas infelizmente nós não lemos, nós não temos tantas fontes assim. Mas o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério do Silvio de Almeida, acusou formalmente o Ministério de Damares de atuar para boicotar medidas de proteção na região norte para favorecer atividades ilegais, como no caso o garimpo, ignorando também alertas que foram feitos por vários órgãos de proteção. Então o governo deliberadamente boicotou as proteções para enfraquecer a proteção naquelas regiões, assim favorecendo o avanço de atividades ilegais, privilegiando assim a ilegalidades. A Damares Alves, ela nega todas essas acusações, falando que o ministério dela atuou em loco, na época da pandemia distribuiu cestas básicas, que ocorreram comissões no Senado que não apontaram nenhuma ilegalidade. Mas isso que Damares está dizendo é falso, porque havia sim uma estrutura muito bem definida que nós aqui conseguimos identificar. E quais são as suspeitas? O ministério da Damares Alves enviava dinheiro para a proteção e para ações sociais protetivas na região norte principalmente. Nós conseguimos identificar dinheiro enviado para a saúde indígena em Roraima, no caso dos Yanomamis, e é exatamente isso que o governo federal acusa Damares Alves, né, descaso com os povos Yanomamis, e também lá em regiões no Pará, principalmente na região da ilha de Marajó. Só que o que acabava acontecendo? Esse dinheiro não era enviado diretamente às prefeituras, porque se você envia o dinheiro para as prefeituras, passa por um crivo muito maior e por uma auditoria muito mais pesada. Mas o Ministério de Damares não fazia isso. O Ministério de Damares enviava o dinheiro para organizações, para instituições, ONGs e afins. Só que esse dinheiro, que era para proteção familiar, saúde indígena, não chegava até a população. Ele era completamente desviado. E o problema, pessoal, não é o desvio da verba ou o valor da verba. Não vamos entrar para a pauta da corrupção, porque isso reduz muito a análise e a gravidade do caso. O grande problema de tudo isso eram os movimentos em falso que o Ministério dava. Porque o que acontece? Quando você pega ali o orçamento, o balanço, os relatórios do Ministério da Damares, você conseguia ver quais são os programas. Temos aqui esse programa de proteção familiar. Tantos e tantos R$1.000, centenas de milhares de reais, milhões de reais que foram entregues. Ou seja, o Ministério está dando dinheiro. Então o Ministério está fazendo algo. Só que esse movimento era um movimento em falso, porque o Ministério passava o dinheiro, mas a atividade não era feita. E como a região norte do Brasil é uma região muito vulnerável e muito fragilizada, principalmente por conta da presença de indígenas, que é uma população no Brasil bastante negligenciada e vulnerável, né? Porque o poder público tem uma dificuldade de chegar até as florestas, é meio terra de ninguém. Então o que acontecia? Esses falsos movimentos, eles acabavam fragilizando ainda mais a população indígena, e isso facilitava o avanço de garimpeiros, madeireiros, pecuaristas ilegais, como uma prática do governo Bolsonaro. Por isso que é tão grave. Como nós vimos o desastre humanitário na região norte, nos Yanomamis, no início do ano, porque eles não tiveram acesso à saúde. E aí o que acabava acontecendo? Damares fragilizava aquela população daquelas determinadas áreas. O Ricardo Salles chegava atuando como ministro do Meio Ambiente,
favorecendo o desmatamento, a exploração e a venda de madeiras ilegais, da qual ele participou. Porque ele está sendo acusado disso. Formalmente ele foi acusado de ter participado de vendas de madeira ilegal para os Estados Unidos. E o general Augusto Heleno favorecia a atuação e a expansão do garimpo ilegal. E para mascarar tudo isso, o governo Bolsonaro enviava dados falsos à ONU. Então perceba a estrutura governamental para favorecimento do garimpo ilegal e das atuações, das atividades ilegais na região amazônica. Porque o Bolsonaro sempre falou isso. Nós temos que explorar as nossas riquezas que nós temos no solo da Amazônia, o nióbio, o potássio, aquelas idiotices todas que ele falava. Porque o que ele estava querendo favorecer era garimpo ilegal e exploração ilegal de terra. E esses dados que eu falei que foram enviados para a ONU falsos, sim, isso aconteceu. Jamil Chad, colunista do UOL, informou todos nós sobre isso. O governo Bolsonaro enviava dados mascarados para a ONU para falar que estava protegendo os povos originários, os indígenas da região norte, mas isso não acabava acontecendo. E tudo isso para dificultar a fiscalização e a pressão internacional. Tanto que depois que o Bolsonaro saiu e os dados verdadeiros começaram a ser revelados, emissários da ONU vieram ao Brasil para avaliar a situação que estava acontecendo. É uma situação de grande impacto internacional, vindo pelo governo Bolsonaro, que nunca teve nenhum tipo de apreço por proteção amazônica e principalmente proteção indígena. Tanto que Ricardo Salles e o general Augusto Heleno, toda vez que tinha alguma discussão envolvendo garimpo, eles estavam lá. Sempre. Os dois. Cada um favorecendo as atividades ilegais à sua maneira. O Ricardo Salles, por exemplo, ele em 2020 demitiu um diretor do IBAMA por conta de fiscalização do garimpo. Então o que acontecia? Ele fiscalizava, fazia vistas grossas para fiscalização, sucateava as estruturas do IBAMA e dos órgãos de fiscalização para dificultar a atuação naquela região, que já é algo muito difícil porque nós não temos contingente de servidores suficiente para fazer a fiscalização. Então era tudo muito orquestrado. E é por esse motivo que Damares, principalmente Damares, tem que ser presa. Porque essas ações e omissões de Damares, de Heleno e do Ricardo Salles promoveram a tentativa de o extermínio de um povo. Porque você extermina um povo quando você destrói a cultura daquele povo, não somente os integrantes daquele povo. Mas o que foi feito com os Yanomamis, principalmente que o governo Lula acusa Damares Alves, é muito sério, é muito grave. O garimpo expandiu e junto com o garimpo ilegal, intoxicação, doença, vício em substâncias ilícitas, contatos que não deveriam ocorrer e uma população fragilizada naquele que pode ser considerado o maior desastre humanitário ou a maior tragédia humanitária da história do Brasil. As pessoas precisam ser responsabilizadas, como Damares, Salles e Heleno. E é importante que o Ministério dos Direitos Humanos atue com órgãos internacionais, como no caso a ONU, para poder ter respaldo nas decisões e punições contra essas pessoas. Damares tem que ser presa e eu espero vê-la muito bem atrás das grades, para ela poder ter experiências com Jesus não na goiabeira, mas atrás das grades.